Boa noite, meus amigos. Boa noite, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez na casa de Maria Madalena e mais uma vez buscando trocar com aqueles que vêm trocar conosco. Esperamos que na noite de hoje, dia 12 de março de 2021, ou as lives ficam gravadas tanto no Facebook quanto no YouTube, né? Você possa assistir mais à frente e que ela possa igualmente te encontrar com boas novas, palavras de afeto, de dedicação, né? Já temos aqui a nossa amiga Rejane, né, aniversariante aí do mês e da semana, o nosso irmão Emílio, que jura que não gasta dinheiro, né? A nossa irmã Rosana Munhoz, que também fica aqui auxiliando a live, participa conosco aqui, sempre dando uma força, sempre dando uma atenção, sempre dando um suporte. Isso é muito importante, precisa ser sempre lembrado e reconhecido. Nosso irmão João Bosco, seja muito bem-vindo, irmão. A nossa irmã Nana, né? Saudades, Nana, abraço aí, Zé, abraço, então, abraço a todos. A nossa irmã Lídia Rocha, que estava sumida, né? Apareceu, seja muito, muito, muito bem-vinda. Que o bom Pai possa nos abençoar ou seguir nos abençoando. E mais essa noite de troca, né? O Murilo está aí firme e forte, é isso aí, Murilo. Obrigadão por estar aí, seja muito, muito, muito bem-vindo. A gente, como é de costume, vai só deixar estabilizar um pouquinho mais. Estabilizando a conexão, a gente começa, então, com a nossa transmissão. Só vou pedir desculpas, de vez em quando vai rolar aí uma tosse. Eu estou meio... não é nem gripado, mas eu estou perto disso. Acho que é abuso do tempo, né? A nossa irmã Sônia chegou. Seja bem-vinda, Sônia. A nossa irmã chegou. Seja muito bem-vinda. A nossa irmã Cida chegou. Seja muito bem-vinda também, Cida. E a nossa irmã Luciene também está aí. Seja muito bem-vinda, Lu. Que o bom Pai possa nos auxiliar em mais esse dia, né? Que a gente consiga aí transmitir aquilo que a gente tenta transmitir, que a gente consiga dar o recado da noite, né? Sempre com o auxílio da espiritualidade amiga, obviamente que sem elas nós não conseguimos muito, né? Então a gente também agradece. Vamos então à nossa prece inicial. Mestre Jesus, a ti clamamos, a ti buscamos, a ti seguimos. Que possamos, ó bom Mestre, merecer o auxílio tão misericordioso que nos enviado. Que possamos, nesta sexta-feira, dar mais um passo em direção ao amor. Possamos crescer em nós mesmos e, em tendo forças, voltar para então reajustar. Possamos, ó Maria Madalena, igualmente contigo e com os teus. Doutor Bezerra, a ti clamamos, nos auxílios. Que assim seja. Graças, graças, graças. Então, meus amigos, nós temos para hoje, não é para amanhã não, para hoje, deixa eu mudar aqui o layout. Por que não mudou o layout? Mudou. Então, nós temos para hoje o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 17, que é o capítulo Sedes Perfeitos, né? Esse capítulo ele traz ali aquilo que precisamos para nos tornarmos pessoas melhores, né? É o enfoque dele. Muito embora toda a obra de Kardec
ela nos traga exatamente isso, a possibilidade de nos conhecer um pouco mais e, então, nós conhecendo um pouco mais, ter argumento para conversar com o homem velho e, com isso, trazer o homem novo. Nós já trabalhamos aqui caracteres da perfeição, o homem de bem, os bons espíritas, né? E para hoje, a gente tem um estudo até bastante interessante, né? Que é a parábola do semeador. E essa parábola do semeador, ela nos possibilita ver uma postura nossa que muitas vezes a gente não se dá conta. E, normalmente, quando a gente vê essa parábola do semeador, ela é voltada muito para o religioso, né? Mas a gente muitas vezes não atenta ali que pode entrar aí conceitos de vida, que pode entrar uma série de outras questões. O que eu vou fazer hoje é exatamente isso. Onde houver espaço, eu vou seguir o que demanda, não tenham dúvidas disso, mas há espaço lá, eu vou trazer para o senso comum, eu vou trazer para o nosso dia a dia, porque muitas vezes a gente, quando pensa em parábola do semeador, a gente pensa só no religioso, mas não, mas não. Né? Ela está inserida no Seres Perfeitos justamente por causa disso, porque ela possibilita o autoconhecimento. Diante desse autoconhecimento, a gente começa, então, a trabalhar a nós mesmos para mudarmos, né? Então, ela voga aqui para a gente, né? Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se grande multidão de gente. Pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Então, o povo ficou lá, Jesus daqui, então, conversava com eles, né? Disse, então, muitas coisas por parábolas. A gente sempre tenta lembrar que Jesus usava as parábolas porque era a linguagem que o povo, naquela época, mais facilmente entendia. Né? E essas parábolas, elas eram ricas em ensinamentos. Né? Tanto que a maioria das parábolas você consegue, seguindo Kardec, trabalhar filosofia, religião e ciência. Na maioria você consegue levar para esse lado. Eu quero levar para o dia a dia. Você consegue levar as parábolas para o dia a dia, porque nelas contém ensinamentos assim muito profundos, mas numa linguagem muito simples. Né? Muitas vezes a gente vem com academismo, vem com ar até certo ponto professoral e acaba perdendo a simplicidade do que são as parábolas. Né? E acaba também se restringindo a usar a parábola exatamente naquele ponto que ela foi trazida. Então, se a parábola fala de um empregador, a gente só pensa em emprego. Quando não, Jesus ali estava falando por metáfora. Ele fala por metáfora e nessas metáforas ele quer atingir além. E aí disse, né, estou aqui no final da última linha, disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim, aquele que semeia saiu a semear. Né? Quem semeia? Quem é aquele que semeia na parábola? Alguém pode me ajudar colocando aí no chat, por favor? Quem é aquele que semeia? Aquele que semeia saiu a semear. Né? De quem a gente está falando aí? Vamos trabalhar juntos para ficar cômodo para todos, né? Senão a gente vai acabar se perdendo um pouco. A Maria Lúcia está nos dando boa noite. Boa noite, Maria Lúcia, seja muito bem-vinda. A Selma está nos dando boa noite. Boa noite, Selma. Boa noite para os netinhos, seja muito bem-vinda. Maria Lúcia, boa noite para o Solano também, nosso amigo tão querido, né, de sorriso tão fraterno. Carlos Leite, boa noite, caríssimos irmãos. Que a paz de Jesus Cristo esteja entre nós, que assim seja.
Graças a Deus, Carlos. A nossa irmã Cris Araújo está aí. Cris Araújo, seja muito bem-vinda à casa de Maria Madalena. Então, gente, a pergunta que ficou foi: aquele que semeia saiu a semear. Quem é aquele que semeia? Botem aí, por favor, conversem comigo. Vou seguir mais um pouquinho, já volto aqui na resposta. Deixa só eu disponibilizar aqui, está disponibilizado. Então, estou lá na primeiríssima linha, na primeira palavra. Aquele que semeia saiu a semear. Semear. Eita, tá difícil hoje. Eu tinha falado do arroz, eu estou com a boca travada. Travada. Estou com a garganta um pouco doendo, né? Aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Então, temos aí uma primeira semente que caiu ao longo do caminho, mas os pássaros do céu vieram e comeram. Guarda essa informação, porque nós vamos precisar dela já já. A outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Então, elas brotaram, mas a terra carecia de profundidade. Ainda assim, ela foi lá, ela conseguiu brotar. Mas aí tem uma outra informação para a segunda semente. Mas levantando-se o sol, as queimou. E como não tinham raízes, secaram. Então, ela precisava de profundidade, ela não tinha profundidade, então a raiz não se desenvolveu, e aí ela secou. Essa é a segunda semente, diferente da primeira. A primeira caiu lá na terra, a outra caiu entre as pedras, e aí vem a terceira semente. Outra, finalmente, caiu em terra boa, produziu frutos, dando algumas sementes 100 por 1, outras 60, outras 30. Ouçam quem tem ouvidos de ouvir. E aí, ouçam quem tem ouvidos de ouvir, é bem isso mesmo. Olha, se você consegue entender o que eu estou falando, por favor, preste atenção, ouça. Ouça e atente a isso. Isso está na Bíblia, no Evangelho segundo São Mateus, está no capítulo 13 e vai do versículo 1 ao versículo 9. Portanto, bem no começo do capítulo 13. E tem mais um pouco para frente. Então, nós temos 3 sementes, 3 situações diferentes, 3 grupos diferentes e que deram 3 resultados diferentes. 3 resultados completamente diferentes. Só que São Mateus ele continua para nos facilitar o entendimento. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Então aqui, gente, ele já traz para a gente, sem muita, inclusive, necessidade de explicação, ele já traz para a gente que o primeiro, o que aconteceu foi que ele sofreu influência. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. A segunda pergunta da noite: quem seria esse espírito maligno? Quem seria esse espírito maligno que tira? Ele tira a semente que foi colocada no coração. Olha, gente, foi colocada lá no cerne, no coração. E, no entanto, vem o espírito maligno. Quem é esse espírito maligno?
Rejane já botou aqui, ó, Jesus saiu a semear. Mas será que foi Jesus, Rejane? Será que foi Jesus? Gente, ajuda aí, por favor. Será que foi Jesus que saiu a semear? Ou será que foi Deus que saiu a semear? Porque cada um pensa numa linha. E é importante a gente criar esse debate até para ficar claro, né? Certo ou errado, vamos trabalhar. Me ajuda, por favor. Quem saiu a semear? Foi Jesus? Foi Deus? Ou foi a vida? Né? Vou botar aqui muito rapidamente, né? Botar aqui na ordem. Deus, Jesus ou a vida? T maiúsculo para poder figurar bonitinho ali. Né? Então, me respondam por gentileza. Quem saiu a semear? Deus, Jesus ou a vida? Por favor. Aí a Cida bota aqui para gente, ó, porque a minha pergunta foi... Opa! A minha pergunta, deixa eu tirar aqui. A minha pergunta foi, quem é esse espírito maligno, né? Que vem e tira o que lhe fora colocado no coração, né? Aí a Cida bota lá, semente somos nós, o espírito maligno é o orgulho e a vaidade. Olha que interessante, gente. O espírito maligno é o orgulho e a vaidade. E aí eu pergunto, o espírito maligno é o orgulho e a vaidade ou são as más tendências que trazemos conosco? Né? Porque são duas coisas aí. Né? Então, vamos botar aqui, ó. Orgulho e vaidade ou mais tendências. Gente, me ajuda. Essa troca ela é extremamente importante para a gente. Vai ficar muito mais fácil a gente chegar no final com esse entendimento do que eu seguir o padrão que todo mundo segue. O primeiro foi isso, o segundo foi aquilo, porque aí é uma explicação, mas, sabe, não é isso que a gente está buscando. A gente está buscando entender como é que a coisa funciona. Né? Então, me ajudem, por favor, e desculpa, né, eu fico vendo a live depois em casa, porque eu me acho bonito, e eu fico, pô, eu tô cheio de nervo, puxa vida, eu tô cheio de nervo. Então, desculpem, por gentileza, né? A Cris Araújo bota aqui, ó, vida é semente, nós, o maligno, a ignorância, o ego. Será? Será que é isso? Será que é isso? Aí eu fiz lá a pergunta, orgulho, vaidade ou mais tendências, a Rejane colocou para a gente as mais tendências, né? E aí o Luiz Carlos Nascimento chegou e já nos dá boa noite. Seja muito bem-vindo, Luiz Carlos. Estamos na parábola do semeador. Já vamos, então, para a segunda parte. Vamos seguir um pouco mais, depois eu volto aqui para a gente conversar. Tá lá. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente que ficou ao longo do caminho. E aí ele vai para a próxima semente. Olha lá. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que recebe com alegria no primeiro momento. Mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Né? Então, a gente tem aqui o segundo, que não tinha raízes. Então, quem é esse segundo que não tem raízes? Quem é? Quais são essas raízes? Me ajudem, por favor. Quais são essas raízes que ele não tem? Por gentileza, colaborem comigo. É porque eu estou dodói hoje. Então,
o que são essas raízes? O que são essas raízes que ele não tem forte, né? Me ajudem, por favor. Vamos lá para o terceiro. Aquele que recebe a semente entre espinhos é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e se tornam infrutífera. Então, aqui, antecipando aí a pergunta, ele já traz para a gente, ó, aquele que recebe a semente entre espinhos é o que ouve a palavra. Então, a pessoa até consegue ouvir. Né? Aqui a gente está falando de evangelho, então ela até consegue ouvir o evangelho, mas em quem logo os cuidados deste século, quais são esses cuidados desse século? E a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Por ilusão das riquezas, a gente aqui pode trazer não somente as riquezas materiais, mas poder. A ilusão do poder. A ilusão de você acreditar que você pode muito e aí abafa aquela palavra. E a palavra se torna infrutífera. Puxa vida, hoje a gente deixou a comida muito embaixo. O pessoal está vendo aqui, coisa feia. Puxa vida. Ela está por rosto, como quem diz assim, ai meu Deus. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos. Qual é a boa terra aí, gente? Por favor. O que é uma boa terra nesse caso? Por gentileza. Vou botar aqui só para me facilitar. O que seria uma boa terra? Né? Aí a Margarete de Jesus chegou, nos dá boa noite. Boa noite, Margarete, seja muito, muito, muito bem-vinda. Nós estamos estudando a parábola do semeador, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Né? Nós estamos aqui no finalzinho da primeira parte, ainda tem uma segunda. Então, o que seria aí boa terra? Que ele cita lá para a gente. E aí ele segue um pouco mais, né? Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Né? Isso está na Bíblia, no Evangelho segundo São Mateus, está ainda no capítulo 13, só que aí nós fomos para o versículo 18 e seguimos até o versículo 23. Né? Deixa eu ver aqui as interações, e aí eu saio da Bíblia e vou então para o Evangelho segundo o Espiritismo, com a visão de Kardec junto aos espíritos. Né? Então, orgulho ou vaidade ou mais tendências, aí eu estou vendo aqui fé e amor, me ajuda, por favor, Rosana. O que seria essas raízes? Ah, tá. Então o pessoal aqui está dizendo que as raízes é a fé e o amor. As raízes são a falta de fé. Isso. E o coração cheio de fé e amor, né? Seria a boa terra que a Cida nos trouxe. Vamos seguir mais um pouquinho. Nossa, estou super bem no tempo. Não dá nem para falar isso, que já. Aí vamos, porque
essa parte são 2 itens, né? No item 1, a gente traz Mateus, e no item 2 a gente traz lá o entendimento de Kardec junto à espiritualidade, né? A gente lembra que no livro dos Espíritos o sistema é pergunta e resposta, e já no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tira do livro dos Espíritos, porém, ele trabalha um pouco mais as questões e não o faz sozinho, isso é fato, né? A gente tem isso na literatura edificante, que são as literaturas paralelas, mas que também nos trazem informações acerca do plano espiritual. E aí ele bota lá, a parábola do semeador exprime perfeitamente as bases, os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho, né? Porque o Evangelho, seja Bíblia, seja em outras obras, né? Vamos colocar assim, a evangelização ela traz o saber, né? E ela nos possibilita entender um pouco mais e nos catequizar, né? Nos levar adiante. Sabemos hoje, temos muito claro hoje, num excelente sentido e não num mau sentido, que somos um rebanho e estamos a caminho, né? O nosso pastor é Jesus Cristo. É ele quem nos deixou e nos governa, mas foi ele quem deixou os exemplos para que, em seguindo esses exemplos, consigamos andar um pouco mais, né? Então, ele diz que está lá, que isso é para utilizarmos, né, os ensinos do Evangelho. Ou seja, eu tenho que pegar o que está lá no Evangelho e trazer para o meu dia a dia. Não adianta eu ter o Evangelho decorado, seja em qual idioma for, seja de frente para trás, não importa. Seja de qual religião for, eu tenho o Evangelho todo decorado. Eu sei de quais são. Eu vou lá, eu consigo citar itens. Gente, é muito bonito isso. Mas pouco profita. Por quê? Porque o Evangelho é para eu aplicar no meu dia a dia. É para eu aplicar. Quando eu vejo lá, olha, você não pode deixar a cólera subir, você tem que se acalmar, você não pode combater o mal com o mal, ali está para eu aplicar. Então, sou eu começar a definir as coisas, isso é justiça, eu tenho que fazer, é um direito meu, tá certo? Não, isso é vingança, isso é picuinha, isso é pouca monta. Isso não faz sentido eu fazer, desculpa. Então, eu leio o Evangelho e vou trazendo aqueles ensinamentos para o meu dia a dia. Estou aqui na 1, 2, 3, na quarta linha, a primeira palavra dessa quarta linha. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele, o Evangelho, de letra morta? E que, como a semente caída sobre pedregulhos, nenhum fruto dá. E de que fruto ele está falando que vai dar? O fruto sou eu melhorar como pessoa. Sou eu ir além de mim mesmo. Sou eu, a cada período, eu já falei que eu não gosto muito dessa coisa de a cada dia. Então eu aprendo a coisa, eu começo a trabalhar aquela coisa em mim. Então isso é um ciclo. Quando aquela coisa está aí, enraizada, está lá, bonitinha, tranquilo, aí eu vou para o próximo ciclo. Então, a cada novo ciclo, eu consigo trazer aquilo. O Evangelho está me ensinando isso, então eu vou passar a praticar isso. Porque se eu não fizer isso, ele é letra morta, ele é só uma leitura. Ele é só uma leitura. Eu não vou falar mais porque a gente tem mais coisas aqui para frente que vão falar por si só, né? Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Pegou pesado, Kardec. Espírito. O que é isso? Espírito é gente do bem. Espírita não vacila, não faz fofoca,
não xinga vizinho. Espírita não bota carro na frente do outro só para o outro não sair. Ó, aí não, vamos ler um pouco mais, porque tem alguma coisa errada aí. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não vem do que fatos curiosos. Né? Aqui ele faz a pergunta. Que é quando, usando aqui o Evangelho, eu vou para casa, eu tenho uma psicografia, eu tenho um irmão que erra naquilo que ele está fazendo, eu tenho um irmão que desliza naquilo que ele está fazendo, eu tenho um fenômeno na mesa, e ao invés de eu aprender com tudo isso, eu não quero nem saber. O irmão que errou, eu critico, e critico sem pena e sem medo de ser feliz, eu esqueço completamente indulgente, eu vou lá e exponho mesmo, errou, tem que expor. O irmão que traz uma psicografia, e a gente vai ler isso já, se eu gosto, eu digo, irmão é bom, hein? Esse cara é bom. Se eu não gosto da psicografia, eu digo que é animismo. Eu digo que é mistificação. Quando, inclusive, a gente já sabe que o animismo tem que ser colocado muito entre aspas, porque muito entre aspas ele não existe. A mistificação tem que ser colocado muito entre aspas, porque muito entre aspas ela não existe. Sempre há uma influência. Sempre há ao fazer aquilo, um canal aberto para que outros, menos esclarecidos, inclusive, acessem. Então, é isso que ele nos traz aqui. Né? Vamos seguir um pouco mais na primeira palavra da última linha. Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelas quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação. E que, depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram. Vamos um pouco mais, porque senão eu vou ocupar muito tempo numa coisa que está muito clara. Os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, né? Admirar no sentido de aplicar, no sentido de praticar, no sentido de fazer acontecer. Mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios. E aí? Ou seja, ele vai lá para frente e ele diz, irmãos, não podemos julgar. Mas ele sai da casa, ele é o primeiro, não precisa. Ele pega o motorista de aplicativo na porta da casa, ele já entra dizendo, aí deve ser um infeliz que não deu certo na profissão dele e está aqui no mundo. Ele não quer nem saber a história do camarada. E se o camarada contar a história, fica pior ainda. Ele julga duas vezes. Não falei que era um miserável que estava aqui? E ele vai nesse processo. Ele é orgulhoso. Alguém pede desculpas a ele, e no Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, desculpem, eu não estou concatenando muito bem, mas em um dos dois tem lá muito claro que eu preciso aprender a receber uma palavra daquele que não está bem comigo como um pedido de desculpas. Então a gente olha e diz assim, não, se ele não vier com um pedido expresso de desculpas, eu não vou desculpar. Quando muitas vezes o fato da pessoa entrar no mesmo ambiente que você e dizer, quer uma água? Vou pegar uma água para mim, você quer uma água? Ele está te pedindo desculpas, isso está lá. Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Espíritos, eu tenho já meio que aqui separado na minha cabeça, que é Livro dos Espíritos. Mentira, tenho não, é o ponto. Então, é o Livro dos Espíritos que está lá. Mas a gente orgulhoso, a gente olha e diz, não, eu não vou perdoar, não.
E ele vem com mais uma pergunta. Aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como a semente que cai em terra boa e dá frutos. E aí, senhores? E aí? Sabe? Para mim, eu não sei para os senhores, mas ficou claro. Ficou claro. Ficou claro que eu preciso trabalhar a mim mesmo, porque eu sou uma semente. E eu sou uma semente que vou ser lançado várias vezes, são as muitas reencarnações que nós temos. Então, dependendo do meu nível, eu vou ser a semente da beira de estrada, dependendo do meu nível, eu vou ser a semente das pedras, dependendo do meu nível naquela encarnação, eu vou ser a semente que dá frutos. É só olhar para o lado. Aquela pessoa mais equilibrada, que já não perde a calma, que está ali tranquila, os argumentos são argumentos bem vivos e ponderados, essa é a semente ali que vem germinando, eu sei. Se você já tem a doutrina, mas ainda explode, mas ainda vai para cima, você já andou um pouquinho, você já é a semente das pessoas. Se, no entanto, você ainda se deixa influenciar, ainda não tem uma opinião muito segura, muito própria, então você vai ser influenciado por aqui chamado de malignos e você vai ser uma semente que não vai dar fruto. Aderlei, é possível nessa vida eu ainda virar, eu sair de um tipo de semente e virar outro? Com certeza. Nascemos simples e ignorantes e chegaremos a altos níveis espirituais. Então, basta eu querer, e é isso que está lá no texto, basta eu querer, que então eu passo a ser a semente que germina. Né? Vamos aqui para lá para o começão. Que a galera está no boa noite, né? Boa noite todo mundo, dei boa noite olha, eu não pulei ninguém. Parabéns para você, felicidade. Gente, a Rejane fez aniversário. Por gentileza, vá no perfil dela. Boa! Só que fala mais alto, porque eu tenho percebido em casa que a tua voz não sai. Boa também. Hoje eu não estou com duas câmeras, desculpa. A Munhoz, eu falei, vai no perfil dela, mas eu ia dizer, vai lá no perfil dela para dar parabéns, para isso, para aquilo, e aí a Munhoz está dizendo aqui, ó, vá no perfil dela e cobre bolo. Boa, vá lá no perfil da Rejane e pode cobrar bolo. Detalhe, se ela te der um pedaço, pede 2 e traz um para 3. Pede 3 e traz um para a gente aqui. Então, vamos lá. E se ficou alguma dúvida, vamos trabalhar as dúvidas agora. Quem tiver copo de água, garrafa de água ou qualquer coisa que queira passar pela energização hoje, pela irradiação hoje, nós teremos uma irradiação nos modelos mais tradicionais, né? Então, a Rejane aqui, ela bota, né? Eu perguntei quem saiu a germinar, tem uma travada básica aqui, então eu perguntei quem saiu a germinar, e a Rejane botou que Jesus saiu a germinar. E aí eu perguntei, olha, Jesus, Deus ou vida? Gente, as 3 respostas valem. O que eu falei? A parábola, ela pode ser aplicada naquilo que você precisa para ter entendimento. Deus sai a germinar, nos dando a vida, nos possibilitando o crescimento. Jesus, quando vem,
e nos traz um sem fim de ensinamentos, saiu a germinar. A vida no dia a dia está germinando na gente um novo saber, uma reflexão, um entendimento. Olha que interessante. O coleguinha da cadeira ao lado, que na hora da aula a gente não deve conversar, mas ele conversa com a gente, ele está semeando. Está semeando. Irmão chato, está semeando. Irmão super gente boa, está semeando. Vocês conseguem entender isso? A parábola eu posso usar naquilo que eu preciso para o meu entendimento naquele momento. Né? Então, o professor na escola semeia, aquele que me possibilita o aprendizado semeia, e por aí vai. Nesse caso aqui, como era Jesus falando, ele estava se referindo ao bom Deus. Né? Aí, logo depois, eu pergunto, Deus, Jesus ou vida? Ninguém respondeu, mas a Cida botou lá para a gente, e ela botou em relação ao tempo, mas por favor. A semente somos nós, o espírito maligno é o orgulho e a vaidade. Isso. Né? Então, a semente realmente somos nós. E quem é o espírito maligno? Ele não somente é o orgulho e a vaidade, como ele é tudo aquilo que tenta nos desviar do caminho. Eu estou dirigindo a Avenida Brasil, super parada. Eu estou ali na direita porque eu quero sair na linha amarela. Eu vou conseguir sair, a fila está andando devagar. Quando eu vou para sair, alguém vem lá de trás, por fora, e entra na minha frente. O que eu faço? Eu deixo o carro andar um pouquinho, não vai entrar na minha frente, não. Na minha, não. Eu segui a fila toda. Por que você não vai seguir? Eu não sei a história da pessoa. Eu não sei. Eu não sei se ele está precisando. Eu não sei se ele está com uma emergência. Eu não sei. Eu não sei. E aí, nessa hora, cabe a tal da indulgência. Caramba, a câmera andou para caramba. Cabe a tal da indulgência. Ficou? Torto como? Já está no final. Então, o que acontece? Vocês não aguentam, né? Eu tenho que rir, gente. Se eu não rir, eu não sou ninguém. Então, quando eu estou assim, caidinho, a Rô vem e fica me provocando. Tá jogando papel, ó, pra vocês acharem que eu estou mentindo, ó. Tá, ó. Não estou mentindo, não, cara. Ó. Tá jogando um papelzinho atrás do outro. Então, o que acontece? Aí vai vir uma Cida da vida, vai dizer assim, deixa de ser chato que você está limpando a mão. Isso é o papel que você está limpando a mão. Então, gente, o que acontece? Voltando lá para o exemplo da linha amarela, quem não está no Rio de Janeiro, a Avenida Brasil é uma avenida imensa que liga desde bem próxima ali da rodoviária até a Zona Oeste, e no meio dela você sai dela para pegar uma outra via expressa. Ela é assim, uma via expressa que vai fazer assim. E é uma confusão danada. E quando eu empurro o carro, eu estou aceitando as minhas mais tendências. Aí eu estou dentro do orgulho, estou dentro do egoísmo, mas eu estou muito mais alimentando a vingança. Né? Como ele não seguiu o caminho que eu tenho que seguir, ele não tem direito de entrar na minha frente. Simples assim. Muito, muito, muito simples. Obrigado, Cida. Aí a Cris Araújo traz para a gente: vida é semente, nós o maligno, a ignorância, o ego. É um caminho. Lembra que a gente falou lá? Olha, eu posso adaptar para aquilo que eu quero. Então é uma possível visão. Né? A vida é a semente, nós o maligno, e aí é que complica. Porque a vida pode ser a semente. Mas como assim eu sou o maligno? A ignorância é o ego. E aí não faz muito sentido. Nós estamos muito mais para a ignorância, porque eu erro por ignorância, e o maligno está muito mais para o ego.
Se alguém não concorda, por gentileza, coloque aí, não tem problema nenhum. Por favor, eu não sou o dono da verdade. Não sou. Não sou. Mas é essa a visão que eu tenho. A vida é a semente, nós erramos por ignorância, então somos a ignorância. E o maligno ali é o ego que está sempre pregando contra a gente. Né? Enquanto eu alimento o meu ego com desejos fúteis e com caminhos equivocados, eu tenho uma tendência muito grande a errar. Né? E aí eu boto logo depois, né, orgulho e vaidade ou mais tendências. Né? É orgulho e a vaidade que vai me complicar, ou que vai me complicar são as mais tendências. Porque foi isso que eu tentei trazer ainda há pouco. As minhas mais tendências que me acompanham durante as minhas reencarnações, as minhas mais tendências não trabalhadas que me acompanham durante as reencarnações, elas me prejudicam muito mais do que qualquer outra influência que eu tenho. É de dentro para fora. Né? Então, o de fora para dentro, ele vai complicar? Ele vai complicar. Disse Jesus, o problema não é o que entra na sua vida, o problema é o que sai. É o processo daquilo que entrou em você. Porque eu posso ter uma péssima tendência, mas se eu começo a trabalhar essa tendência, vai sair. Já é um homem novo naquele sentido, ou um homem em renovação. Aí a Rejane traz para a gente as mais tendências, né? E aí realmente as mais tendências ela complica. Aí a Rosane me ajudou aqui dizendo que as raízes são a fé. Gente, a raiz ela até pode configurar-se como fé, mas a raiz é aquilo que eu tenho de base para me apoiar e seguir. Exemplozinho lá da linha amarela de novo. Então eu estou ali, estou com pressa, estou querendo chegar logo, e aí vem um camarada por fora e me corta e vai embora e eu fico chateado. Como eu hoje tenho uma consciência maior de que eu não devo julgar, hoje eu tenho uma consciência maior que cada um tem a sua história e em cometendo um erro, é a pessoa quem vai responder por esse erro, eu então seguro um pouco mais. Essas são as minhas raízes, são os meus valores, aqueles valores que eu já tenho em mim, aqueles valores que eu consigo acionar quase que naturalmente. A fé, ela entra, sim, nesses valores. Mas aqui a gente, quando fala de raiz, a gente está falando de valores mais... valores adquiridos de maneiras outras, né? E que não é só a fé, vai um pouco além. Né? Aí a Cris Araújo traz fé e amor. O amor aí, ele engloba tudo que é do bem, né? Então, entra nisso, né? A Cida nos traz que as raízes são a falta de fé. Então, se da raiz aí, em verdade, são os meus valores básicos, né? São aqueles valores que eu tenho ali e que já vou usando, que eu já vou aplicando. Então, eu já não cedo mais a cólera, pela raiz. Eu me apoio nesses valores para poder crescer. Eu me apoio nesses conceitos para poder crescer. E assim eu vou crescendo. Degrau por degrau, passo por passo, e assim eu vou. A Margarete deu boa noite, eu já tinha respondido ao boa noite. E aí a Cida bota lá, eu tinha feito uma pergunta, boa terra, mas era sobre o quê? Era sobre o que seria uma boa terra? Então, a gente aqui, num primeiro momento, a gente cai num devaneio que pode nos levar para um caminho aí equivocado. Né? A boa terra, às vezes a gente pensa que é uma família rica, às vezes a gente pensa que são as oportunidades que surgem na nossa vida e a gente já não acredita mais em oportunidade, a gente acredita em trabalho, se preparar para aquilo, e então eu estou fazendo tudo direitinho, aquilo vai me alcançar. Né? Segundo o Chico, se você tem merecimento para alguma coisa, não se preocupe.
essa coisa ela vai te achar. Então, aqui, a boa terra é o meu entorno, né, que me possibilita apoiar esses valores que eu tenho. Hoje, eu estava almoçando, estava acompanhando uma discussão na mesa ao lado, não tenho nada para fazer mesmo, então vamos fazer fofoca. Vamos prestar atenção na mesa do lado. E aí eu estava vendo duas pessoas defendendo o uso da vacina, outras duas pessoas defendendo o uso da vacina. E até a hora que um dos dois lados, aqui não importa qual, cedeu. Você tem razão. Isso é a boa terra, ou a má terra. Né? Ou, em alguns casos, esquece agora o exemplo que eu dei, em alguns casos, uma terra muito rala, né? Que estava lá no pedregulho, estava lá que carecia de terra, quer dizer, a raiz não consegue se desenvolver. Então, te trazem ali, o teu entorno ele vai te trazer algumas coisas que você não consegue crescer. Nada te impede, como acontece com muitíssimas pessoas, você se mudar daquele entorno e então buscar uma terra mais fértil para você então colocar em prática o teu homem de bem. Aí a Cida bota aqui coração cheio de fé e amor, é por aí. A Andréia Ferreira, boa noite, Andréia, estava sumida, seja muito bem-vinda. A Maria da Penha também nos prestigia, boa noite, seja muito bem-vinda. E aí o Carlos Leite nos traz aqui, os que ouvem o Evangelho de coração aberto para buscar o entendimento e procura praticar o que aprendeu, não ser hipócrita. Exatamente. E é sempre lembrando assim, gente, é um passo de cada vez. É um passo de cada vez. E entendendo, sobretudo, que a hipocrisia do outro é do outro. Eu não estou aqui para julgar, eu não estou aqui para fazer, eu não estou aqui para levantar essa bandeira e essa bola em relação ao outro. Né? Uma hora ele vai ter o conhecimento dele e aí ele começa a trabalhar isso nele. Havendo possibilidade, e eu achar que eu devo, eu posso até conversar. E aí, tô de cara fechada aqui. Cadê meu óculos escuro? E aí, a Rejane nos traz a notícia. Quer dizer, ela agradece. Muito obrigado. Obrigado. Para a Giovana, ela manda um texto desse tamanho. Para mim, é muito obrigado. O bolo acabou. Como assim, Rejane? Faz isso não. Eu sei que... Não, é um pouco pior. A Rosana está dizendo aqui para você fazer outra. É um pouco pior. Eu sei que ela tem meio bolo indicado lá, cara. Guardadinho. Guardadinho. Rejane, por favor, desentoca esse bolo. Passa aqui na porta, por gentileza. E deixa só um pedaço. Não, dois, desculpa. São só 2 pedaços. Por favor. Brincadeira, Rejane, por favor. Brincadeira mesmo. E aí, o nosso irmão Luiz Carlos nos traz. Por gentileza, me esclareça. Fazendo a caridade se tornando um hábito, há possibilidade de se melhorar espiritualmente? Segundo o nosso irmão Paulo, fora da caridade não há salvação. Então, não tenha dúvidas de que, ao fazer a caridade, você está, na realidade, construindo o alicerce para uma melhora. Você está construindo a boa terra na qual você vai colocar as suas raízes e vai poder, então, crescer. 100 por 1, 60, 30. Vai oscilar de acordo com o teu nível, mas você vai sim crescer. A caridade ela é importante, gente, sobretudo quando a gente entende que caridade não é só dar o dinheiro. Caridade é dar atenção, caridade é ouvir, caridade é falar. Caridade nem sempre é tentar administrar a vida do outro. Muitas vezes, é levar o outro a pensar.
Ai, por favor, me empresta. Eu sei que eu estou te devendo, mas me empresta de novo, porque agora a coisa ficou feia. Talvez seja a hora de você conversar com o seu pai. Assim, me devia lá atrás, você deve de novo, e aí eu te dou dinheiro de novo. Sabe? Conversar. Talvez eu não tô, por favor, talvez, sabe? Então, com certeza, a caridade é bem por aí. Aí a Cida está rachando de rir porque Você falou que eu ia falar que o corpo da bolinha de papel não sei. a Cida fala mesmo, gente. A Cida nos ensina muito acerca de sinceridade. Ensina muito, muito mesmo, Cida. Gratidão. E aí, nós temos a Cida. Você está misturando as coisas, as respostas são sobre as perguntas do semeador. A primeira, a segunda e a terceira semente. Sim, Cida, mas eu respondi em cima. Isso, isso. Mas eu não misturei. Gente, me ajuda aí, por favor, dizendo se alguém mais achou que eu misturei. Por que não, Cidinha? Eu vim ponto por ponto, né? E ainda se misturei, tem um outro detalhe. Se serviu, ó, aproveita. Mas botem aí, por favor, que se não for, eu desmisturo. Vamos lá, eu passo na peneira. Ah, a Rejane está dizendo lá que vai ter que fazer mágica. Munhoz, está na cara que ela realmente comeu bolo. Vamos liberar, vamos liberar. Ano que vem não tem. A Munhoz não quer te liberar, não, Rejane. Você está devendo um bolo aí, pronto. Falei. Acabou. Então, eu vou só esperar a resposta da Cida e vou para a irradiação. Né? Por gentileza, Cida, me confirma aí se realmente eu misturei. Rejane, dá uma luz, por favor. Quem mais puder, né? O Luiz, o Carlos, né? A Maria da Penha. Quem mais puder, me dá uma ajuda aí se realmente eu misturei as estações ou se eu consegui me fazer claro, se eu consegui trazer a parábola do semeador de uma maneira diferente do padrão que normalmente trazem, que é ela muito esmiuçadinha, e eu não vejo por aí. Né? Eu vejo que a parábola ela pode ir um pouco além do que normalmente vai. Então, me ajudem, por favor. A Rejane está dizendo que eu não misturei. Cida, fala aí para mim, por favor, se você ainda acha que eu misturei, porque eu vim trazendo ponto por ponto. Enquanto a Cida não responde, eu já vou trazer aqui a minha janela de preces, prece comemorativa, não orações, preces. Ela já está abrindo. A gente oculta uma, já traz a outra. Aí o Carlos está dizendo que está perfeito. Ah, tá. Nesse caso faz sentido, Cida. Desculpa. Faz sentido, porque você foi no pontual e a gente aqui foi para o todo, né? Porque quando acerta, o acerto é meu. Quando erra, é nosso. Sou eu e a Rosana. Então a gente aqui foi para outro lado, realmente. A fé e o amor é sim uma boa terra. Entendendo aí, sobretudo, quando a gente entende o amor como um conjunto de atos que nos possibilita o crescimento, e não o amor como a gente encara o amor, né? E sim amor no sentido de, olha, eu posso crescer aqui, então eu vou lutar, eu vou trabalhar, eu vou fazer acontecer, eu vou devagar e sempre, só para puxar aí os vários níveis. Obrigado, viu, Cida? Obrigado mesmo. Você tem toda a razão. Vamos seguir, então, para nossa
para a nossa irradiação e prece de pausa. Assim que eu conseguir achar o cheiro aqui. Quem quiser botar alguma coisa, pode botar, eu já volto, né? Tá aqui, tá aqui. Deixa eu só voltar aqui, o Luiz botou alguma coisa. Aquele povo, apesar de ter dificuldades, conseguiam entender muito bem as parábolas. Então, Luiz, naquela época foram usadas parábolas justamente porque era assim que o povo entendia. Entendeu? Era esse o caminho que Jesus tinha para o entendimento. A gente hoje tem muito mais dificuldade para entender as parábolas porque somos pseudos intelectuais, né? Então a gente acredita que já domina o saber. Nessa de acreditar que domina o saber, a gente enche buracos que não estão abertos, né? E aí a gente muda ali as estações, a gente traz para o nosso entendimento, a gente tira a coisa do divino, traz para o entendimento mais mundano, mais material, e aí sim a gente tem muito mais dificuldade que o povo daquela época. Mas do jeito que Jesus falava, era mais difícil, não precisa muito. No Memórias de um Suicida, tem uma passagem que deixa muito interessado o suicida, porque ele vê que o mentor do trabalho está falando o idioma dele, mas ao mesmo tempo e simultaneamente, cada um tem um entendimento segundo o seu idioma. Então, falando uma única coisa de uma única vez, ele conseguia emitir aquilo no idioma dos vários presentes. Assim era Cristo. Então ele falava com as parábolas, mas ele conseguia atingir a todos da época. Aí o Carlos traz, as parábolas eram de acordo com os povos. Sim, inclusive hoje. Inclusive hoje, é isso mesmo, por aí. Gente, vamos dar sequência aqui ao nosso trabalho e vamos fazer a nossa irradiação. Aí a Rafaela nos traz aqui, as parábolas eram a literatura da época. Era uma literatura que, se a gente entende por literata, a coisa também passada de boca em boca, né? Porque a parábola era uma maneira de ensinamento, né? Era uma maneira de ensinamento usado na época. Então, o mestre sentava-se, os discípulos sentavam ao largo, entenda, discípulos, alunos, sentavam ao largo, então o conhecimento era passado dessa forma, né? Através de parábolas, através de histórias, através de entendimentos outros, né? E, paralelamente, tinha a literatura como a gente conhece, a literatura escrita, né? E aqui eu estou falando da literatura oral. Sem dúvidas e concordo plenamente com você e apareça mais vezes, a senhora está sumida. Vamos lá, meus amigos, vamos lá, meus irmãos. Vamos cada um na sua casa sintonizar primeiro todos os que estão na casa, sintoniza, liga com o coração. Então, sinta o seu coração ter uma corda, ter uma luz, ter um fio, ter alguma coisa que você consiga pensar de maneira muito clara e que vai ligar o teu coração ao coração de quem está mais próximo e ao coração de todos que estão no lar. Feito isso, liga o teu coração àquelas pessoas que você ama, estejam elas onde estiverem. Feito isso,
Liga o teu coração para aquelas pessoas que você conhece, independente delas precisarem ou não desta energização. Você está somado com essas pessoas. Então, leve essa ligação para aqueles enfermos que você conhece. Se liga a eles. E agora, então, visualiza você nessa grande corrente, fazendo uma corrente maior ainda, que é se ligando a todos nós que estamos na live. Feito isso, imagine todos nós nos ligando a algo maior, a todos aqueles que nesse ciclo de hora, nesse ciclo de período, oraram, estão orando ou vão orar. Crescemos, somos muitos. E estamos mais fortes nessa corrente de luz que é o amor divino. Assim sendo, vamos nos ligar aos nossos mentores, vamos nos ligar a todos aqueles bons espíritos que nos auxiliam nos passos, independente de conhecê-los ou não. Já somos mais. Vamos, então, nos ligar ao Mestre Jesus e a todos os seus. Maria Madalena, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Lázaro da Conceição, irmão José, irmã Rosália, Cárita, todos, o irmão Kardec, todos, inclusive aqueles que a gente não se lembra. Nessa forte ligação de luz e de amor, vamos emanar energia para os nossos lares, para os lares dos enfermos, para o nosso bairro, para o nosso município, para o nosso país, para o nosso planeta como um todo. A água é um elemento que está em todos os lugares. O ar é um elemento que está em todos os lugares. Vamos emanar essa energia na água e no ar. Vamos cobrir o nosso planeta Terra. Vamos nos ver nos banhando nessa fonte inesgotável de luz, que é o amor de Deus. Ó Pai, Tu que és vida, nos auxilia. Seja misericordioso conosco, como sempre é. E permita que na nossa pequenez subamos até vós. E ao teu lado que possamos, ó bom Deus, fazer uma faxina completa em nossos lares, nos lares dos enfermos, nos lares dos perdidos, que todos eles possam, ó bom Deus, receber a tua luz. Que assim seja. Graças, graças, graças. E assim, meus irmãos, tendo essa luz conosco, vamos nos manter nessa sintonia e fazer a nossa prece de caridade. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia,
ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Ó bom Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, penso guia, e ao órfão bom Deus. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda a paz a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. E assim pedimos, deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita. Pois assim sabemos que todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só pensamento e um só coração subirá até nós, como um grito de reconhecimento e de amor. Ó Deus, como Moisés sobre a montanha, avó, nós vos esperamos com os braços abertos e clamamos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará as nossas almas no espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Que assim seja. Graças, graças. Nós te rogamos, Pai, de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, através do Espírito Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelem para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como dispenseiro fiel e prudente. Seja, bom mestre, o nosso divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, irmão mais adiantado, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, rogamos, movimenta as tuas falanges amigas em benefícios daqueles que sofrem males físicos ou espirituais ou emocionais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus. E assim seja. Graças, graças, graças. Meus irmãos, possamos ter uma semana plena, possamos descansar ou produzir, independente de descanso ou produção, que possamos, acima disso, trabalhar a nós mesmos. Consigamos sair do nível de semente que estamos e ir para um nível mais adiante. Que assim seja. Graças, graças, graças.
Boa noite, irmãos. Bom descanso, bom evento.